Isso é informação tipo, a informação mais surpreendente sobre uma das cidades históricas mais famosas do Brasil for que tem dezenas de fazendas operando a todo vapor, bem no meio dos bairros urbanos. Nossa, isso é um choque para muita gente, né? Porque a primeira imagem que vem à cabeça é sempre aquela pintura intocável. Exato. Aquelas ladeiras de pedra, casarões super antigos, igrejas centenárias. Uhum. Parece até um cenário congelado no tempo, sabe? Feito só para turista tirar foto. É uma imagem muito romântica, com certeza, mas esconde uma complexidade que é simplesmente gigantesca. Pois é. Por trás dessa pintura de cartão postal, a gente tem, uma máquina viva, sabe? Super pulsante, cheia de engrenagens que precisam girar todos os dias para milhares de moradores que têm uma vida real ali. E essas engrenagens, para quem nos ouve, são questões muito, mas muito palpáveis. É o trânsito caótico na porta de casa, né? Com certeza. O trajeto do ônibus escolar, por exemplo. Isso. Ou a decisão de, onde exatamente um novo posto de saúde vai ser erguido. Ou qual área verde vai ser salva do desmatamento na próxima década. Uhum. E nada disso acontece por acaso, né? Ah, claro que não. Tem todo um manual de instruções por trás. E a nossa missão nesse mergulho de hoje é justamente entender a proposta de estruturação do Plano Diretor de Ouro Preto. Exatamente. A gente vai usar como base a apresentação super detalhada da arquiteta e urbanista Letícia Matos para entender isso tudo. E para quem acompanha a nossa análise de fora, o termo plano diretor pode soar como um bloco imenso de jargão técnico, sabe? Total. Aquele documento feito para pegar poeira na gaveta da prefeitura. Isso, só que na prática, a parada é que ele é o roteiro definitivo sobre o futuro físico, econômico e social do município inteiro. É um peso enorme. Muito grande. Planejar um território que tem uma bagagem histórica tão densa e uma geografia toda acidentada exige um nível de precisão absurdo. É o desafio de proteger o passado e, ao mesmo tempo, bancar as necessidades do presente. Beleza, vamos desvendar isso. Porque, antes de alguém pegar um mapa gigante, colocar na mesa e sair pintando, aqui vai ser prédio, ali vai ser floresta, tem que ouvir quem mora lá, né? Exato. A base de tudo. Pelo material que a gente tem, a equipe técnica não ficou trancada no escritório com ar-condicionado. A primeira ferramenta deles foi a escuta ativa. O que é fascinante aqui é essa mudança de paradigma na metodologia, sabe? Como assim? O planejamento urbano de hoje em dia rejeita totalmente aquela figura do arquiteto isolado que dita as regras de cima para baixo. O famoso dono da verdade. Isso. A estruturação lá em Ouro Preto começou com um diagnóstico participativo muito denso. Para a gente ter ideia, foram 16 fóruns e oficinas direto nas comunidades. 16. Caramba. Uhum. E isso é vital. Cria uma leitura dupla, sabe? A leitura técnica da topografia, dos dados, e a leitura de quem tem o calo no pé, de quem vive a rua todo dia. E essas duas visões devem bater de frente às vezes, né? Direto. E elas precisam ser harmonizadas. E, olhando o resultado dessa maratona de reuniões, o que o pessoal mais pediu formou meio que um top 5 de preocupações. E são coisas urgentes, reais. Sim, dores infraestruturais bem severas. Fala pra gente quais foram. Mobilidade urbana, infraestrutura geral, saneamento, ocupação do solo e meio ambiente. Ou seja, nada de, vamos pintar os postes de amarelo. Nem um pouco, né? É a base da pirâmide. O pessoal tá dizendo que quer esgoto no lugar certo, que o barranco não pode cair na chuva e que o ônibus tem que chegar no distrito lá no fundo. Faz todo sentido. E a partir dessa montanha de reclamações e pedidos, a equipe traçou 13 princípios, certo? Isso, 13 princípios orientadores. Coisas como direito à habitação, segurar o risco climático e preservar o patrimônio. E tudo isso com um norte claro, que é a função social da cidade. Exatamente. A cidade tem que servir as pessoas, não a especulação. E aí entra uma parte que eu achei muito legal. Eles dividiram isso em 8 eixos temáticos. E tem um que chama Bem Viver. O material até usa o distrito de Padre Faria para explicar, né? É um exemplo perfeito. O plano traz muito forte o conceito de centralidades. Centralidades tipo vários centros? Exato. No passado, a cidade forçava todo mundo a ir para o centro principal para, estudar, trabalhar, ir ao médico.
A ideia da centralidade é quebrar isso. E Padre Faria já tem isso encaminhado. Ah, eles têm uma estrutura própria lá. Sim. Se a gente olhar hoje, tem escola, a Casa de Cultura, escola de samba, capela, creche, a Unidade Básica de Saúde, que é a UBS, e até o CAPS, de atenção psicossocial. Nossa, tem praticamente tudo. É como se a intenção fosse criar uns bairros bolha, mas num sentido muito bom. Uma bolha autossuficiente, exato. Onde a pessoa não fica refém do transporte público para existir. Não precisa cruzar a cidade, pegar trânsito só para, sei lá, vacinar o filho. Mas aí entra a minha desconfiança, tá? Lá vem, pode falar. Como é que um princípio filosófico bonito, tipo o bem viver, lá na página 200 de um PDF, força a construção de uma calçada na vida real? Parece que tem um abismo aí. Essa é a dúvida que afundou muitos planos diretores antigos que ficavam só na estante. Para resolver isso, eles criaram um sistema em cascata. Cascata. Explica melhor para quem está ouvindo a gente. É amarrar a filosofia na lei dura. Funciona assim. O princípio é o bem viver. Esse princípio gera uma diretriz que é o caminho macro. Tipo, promover a integração territorial. Tá, e aí? Aí essa diretriz desce para o nível da estratégia operacional. Ampliar a rede de transporte para conectar os polos. E o último degrau é o instrumento normativo. A lei de verdade. A própria lei. Ah, saquei. É como se a filosofia fosse a nascente da água lá na montanha e a lei fosse a torneira da nossa pia. E o plano é o encanamento todo que garante que a água chegue com pressão. Nossa analogia perfeita. A diretriz obriga que, para aprovar um loteamento novo, a rua tenha que ter calçada larga e ponto de ônibus. Uma coisa puxa a outra. O cara sai de casa, usa o ônibus planejado, vai no posto e vê o patrimônio preservado no caminho. Muito bem amarrado. E, bom, depois de entender essa mecânica, o material meio que pede para a gente afastar a câmera, olhar o mapa inteiro do município e Ouro Preto é gigante. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Com certeza, o Estatuto da Cidade obriga a olhar para o todo, o rural e o urbano juntos. E aí vem um macrozoneamento dividindo tudo em 5 áreas enormes, né? Isso mesmo. Zona urbana, preservação ambiental, produção agropecuária, atividades industriais e minerais e a de ocupação controlada. E foi cruzando esses dados com o censo rural que veio aquele choque. Acharam mais de 100 produtores rurais. Uhum. E o mais louco não é o número, é o lugar. Eles estão literalmente produzindo dentro das linhas do perímetro urbano atual, tipo lá em Amarantina e São Bartolomeu. Exatamente. Peraí, agropecuária dentro do perímetro urbano. Como a cidade linda com essa mistura de vocações tão opostas no mesmo espaço. Imagina vaca e trânsito dividindo a rua. Ah, aí é que entra a beleza do macrozoneamento quando é bem feito. Ele reconhece a realidade. Em vez de brigar com ela. Exato. Planejar não é pegar uma borracha, apagar o que tem lá e jogar asfalto em cima da fazenda só porque está perto do centro. Se a área tem uma vocação agrícola que funciona, o plano protege. Ah, para evitar que vire tudo condomínio fechado. Justamente, evita que uma terra super fértil seja retalhada e engolida pela especulação imobiliária para virar a sua bairro dormitório. Incrível. Transforma a vocação num escudo. E pelo que eu vi, eles usam uma lógica parecida para a indústria pesada. Tem um eixo planejado ali na rodovia MG-30, entre Engenheiro Correio e Miguel Bornier. Isso, eixo industrial. Mas eu fiquei pensando, indústria traz emprego, mas traz carreta também. Eles estão propondo uma alça viária para desviar essas carretas de dentro de Engenheiro Correio. Só que desviar trânsito não mata o comércio local. A gente tem que separar o tipo de tráfego aí. Como assim? O que alimenta comércio de cidade histórica é morador, turista, caminhonete de entrega. Uma frota de carretas gigante de minério não para na padaria para comprar pão de queijo, sabe? É verdade, o cara passa direto. Passa direto, trepida e destrói o patrimônio histórico, faz barulho, causa acidente e ainda esfarela o asfalto. Tirar essa carga morta do meio do distrito devolve a rua para as pessoas e deixa a indústria trabalhar sem ser a vilã. Faz todo sentido agora. E além da economia, a geografia também manda, né? Tem um mapeamento de risco no material e as cores são bem assustadoras. São cores de alerta máximo. Zona vermelha para risco de rompimento de barragem,
azul para inundação pesada e marrom para deslizamento de terra. O recado é meio que não construi aqui de jeito nenhum, certo? Literalmente isso. O plano usa essas manchas de risco para criar um bloqueio legal absoluto contra qualquer loteamento novo ali. Protege a vida. Sim. E, ao mesmo tempo, tem as zonas de preservação ambiental protegendo as nascentes. Só que, como a população continua crescendo, eles precisavam de uma válvula de escape. E são as zonas amarelas, né? A macrozona de ocupação controlada. Exato. É o vetor de crescimento escolhido. Fica ali perto de Cachoeira do Campo, Santo Antônio do Leite, Glaura, lugares que já têm malha urbana e menos fragilidade ambiental. Beleza, então o tabuleiro gigante está montado. Mas o dia a dia da pessoa, tipo o barulho da obra do vizinho, acontece no micro, acontece no quarteirão. E é para isso que serve o zoneamento urbano. Que é uma verdadeira sopa de letrinhas no material. ZET, ZEIS, ZAC, ZEPAN, ZUI. Pois é, parece complicado, mas essas siglas são meio que o DNA de cada rua. Para quem está acompanhando o nosso papo, vamos usar uma analogia de videogame. Pensa no SimCity, aquele simulador de cidades. Adoro essa comparação. Você é o prefeito e pinta uma área de verde e um azul. E de repente, porque você pintou de azul, começa a faltar água ou o trânsito para de vez. Na vida real, a ferramenta que faz essa mágica acontecer chama coeficiente de aproveitamento, não é? É isso mesmo, é o motor matemático da ocupação. Como ele funciona na prática? Se você tem um terreno de 1.000 metros quadrados e o coeficiente é 1, você só pode construir 1.000 metros quadrados de área. Pode ser uma casa espalhada no chão ou 2 andares ocupando metade do lote. Tá, e se o coeficiente for maior? Se for 3, você pode construir 3.000 metros quadrados. Aí já permite um prédio bem mais alto no mesmo terreno. E é aí que entra o choque que o documento mostra entre a ZAC, que é adensamento controlado, e a ZIPA, que é proteção ambiental rigorosa. O que acontece se uma construtora tenta colocar um prédio gigante nas duas? Realidades totalmente opostas. Na ZAC, a prefeitura sabe que tem esgoto e rua larga para receber mais morador. Então, o coeficiente e os limites deixam a construtora fazer uns predinhos, umas vilas. A máquina incentiva o crescimento ali. Sim, mas se o cara pegar o mesmo projeto e jogar na ZEPAN, a máquina trava. A lei vai dizer que aquele solo tem função de recarga de aquífero, por exemplo, e proíbe adensar. O projeto morre ali. É a linha entre o caos e o planejamento. Entendi. E tudo isso que a gente constrói precisa ser conectado por ruas. E aí, entramos no ponto nevrálgico, a mobilidade. Esse é um baita desafio em Ouro Preto. Eu li no material que são 900 quilômetros de estradas municipais. 900? É chão que não acaba mais. É gigantesco. E o plano classifica tudo pela função. Vias arteriais para as conexões longas, coletoras para o ônibus e as vias locais para os moradores. Só que o documento faz uma admissão curiosa. As ruas da cidade histórica são tão antigas e tipo tortas que elas não cumprem as medidas do Código de Trânsito Brasileiro. Uhum. Aí eu pergunto, se as ruas não têm a largura da lei federal, tentar encaixar mais fluxo ali não é como tentar colocar um quadrado num buraco redondo? Se a gente conectar isso com o quadro geral, a solução de alargar essas ruas seria demolir patrimônio protegido pela humanidade.
Impensável. Não dá para derrubar a igreja para passar ônibus. Exato. Então eles usam a hierarquia funcional. O foco sai da fita métrica e vai para a função da rua. Se uma rua de pedra estreitinha é o único jeito de ligar dois bairros, ela vira uma via coletora no papel. Ah, então o que importa é o que passa lá, não o tamanho da rua. Isso. Aí a prefeitura tem que se virar para garantir que ela funcione. Coloca mão única, tira estacionamento, proíbe carro grande. E quando nem isso resolve? Aí o plano sugere rasgar um caminho novo do zero. Como na nova ligação viária entre os bairros Santa Cruz e Lagoa. Pois é. O sistema entope, eles criam uma veia nova. Uma nova artéria para o trânsito. É o exemplo prático da nossa cascata lá do começo. Nasceu no Bem Viver, virou diretriz de integração e agora é asfalto de verdade que vai poupar muito estresse de quem mora lá. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Ah, que o trabalho de verdade está só começando. Exato. Porque os 16 fóruns, a sopa de letrinhas, o choque de zoneamento, isso tudo é só um calhamaço de papel se não virar lei, né? E é uma maratona legislativa que está rolando. O momento mais político da coisa toda. A consulta pública foi até 13 de abril, pelo que consta, e aí eles vão pegar isso e entregar para a Câmara dos Vereadores. Só que são 7 leis diferentes, em lotes. 7 leis de uma vez. Não de uma vez. O cronograma foi fracionado estrategicamente. Para não mandar um pacote de 1000 páginas de uma vez e travar tudo. Exato. Imagina mandar tudo num dia, iam votar correndo e deixar um monte de brecha. Eles fatiaram para dar fôlego para o debate, inclusive a pedido da própria Câmara. Inteligente. Em agosto, eles mandam o plano diretor, a lei de parcelamento, ocupação e uso do solo e a mobilidade urbana. A base pesada. E aí, em outubro, vem os documentos operacionais, tipo o Código de Obras e o Código de Posturas. Obras e posturas. Isso afeta demais o dia a dia. Totalmente. O Código de Obras decide até o tamanho mínimo que a janela do quarto da pessoa tem que ter, para não ter problema de mofo, de saúde pública. Se vota isso errado, o prejuízo dura gerações. Nossa! E a corrida ainda segue até o final do ano com as leis de regularização fundiária e regularização edilícia. São fundamentais para dar a escritura para quem construiu de forma informal e vive há anos na insegurança. Tudo é interligado, percebe? Sim. O morador pede ônibus, a prefeitura mapeia a rua, o macrozoneamento afasta do risco, o zoneamento segura os prédios altos e as 7 leis seguram a onda jurídica no final para ninguém bagunçar isso daqui a 5 anos. Isso mesmo. Em uma cidade com o peso histórico de Ouro Preto, o nível de engenharia e debate tem que ser cirúrgico. Realmente. Aquela pintura intocável que a gente falou no início é um baita organismo tentando sobreviver para os próximos anos. Mas, sabe, analisando tudo isso que a gente discutiu, isso levanta uma questão importante, meio provocativa até. Manda. Um plano diretor e essas 7 leis desenham um modelo físico super rígido para durar 10, 20 anos. Mas a tecnologia não liga para cronograma de Câmara Municipal. E é verdade. Pensa no avanço absurdo do trabalho remoto que esvazia centros comerciais de um dia para o outro, ou daqui a pouco entregas por drones, carros autônomos. Verdade. O jeito de usar a rua muda muito rápido. Então a questão é, será que um mapa de zoneamento tão engessado em leis não corre o risco de já nascer obsoleto diante da velocidade da economia digital? Essa rigidez do papel consegue acompanhar a vida fluida de hoje? Nossa, é uma charada fenomenal sobre como planejar qualquer coisa no século XXI. E é com essa pulga atrás da orelha que a gente fecha a nossa análise de hoje. É para deixar todo mundo pensando. Fica o convite para quem nos ouve olhar para a própria rua amanhã de um jeito diferente. Tentar enxergar todas essas regras invisíveis, esses coeficientes, atrás de cada calçada e placa de trânsito. Muito obrigado pela companhia de quem acompanhou até aqui e continuem de olho nas engrenagens das nossas cidades.